Vamos lá? Ponte de Wheatstone para você. A ponte ela é uma espécie de arranjo entre resistores em que determinados pontos do circuito onde esses resistores foram ligados conseguem assumir potenciais iguais. E isso faz você ter o direito de dizer que o produto desses dois resistores aqui, pelo produto desses outros dois resistores, termina dando igual. E esse tipo de arranjo é chamado de ponte de Wheatstone e tem suas aplicações. Só que não é tão visível a nível de ensino médio. Mas uma das aplicações é justamente dentro de instrumentos de medida, por isso que a ponte aparece em aulas de instrumentos de medida. Mas o que eu quero aqui para você? Que você adquira a segurança necessária para quando você pegar uma questão de ponte de Wheatstone, você consiga identificá-la num circuito, e você também tem que saber quando deve ter o direito de multiplicar esses resistores, porque não é sempre que isso acontece, ok? Então considere esse arranjo de 4 resistores com instrumento de medida no meio, que é um galvanômetro, todos alimentados por uma bateria, que é uma fonte de tensão. Já coloquei o sentido das correntes que eu quero adotar. A corrente sai da bateria, não sei o valor dela, eu vou chamar de uma corrente I aí qualquer. Corrente elétrica I. Essa corrente I, quando chega nesse nó, se divide em quantas partes? 2. Como eu não sei como essa corrente se divide, não dá para afirmar que são valores iguais, então eu vou ter que chamar uma de corrente elétrica I1 e a outra eu vou chamar de I2. A corrente elétrica I1, ela chega lá em cima no ponto B e ela vai se dividir. Então, uma parcela dessa corrente passa pelo galvanômetro, por isso que eu chamei de IG, e a outra vai passar pela resistência R2, que eu vou chamá-la de I3, né? Afinal, eu já usei o I2 aqui. A corrente elétrica I2 será somada a IG e vai formar uma outra corrente, que eu vou chamá-la de I4. Eduardo, como é que você sabe que a corrente está descendo? Galera, eu não sei. Essa corrente, na verdade, ela poderia estar subindo. E ela poderia ser somada ao I1 e formar aqui uma outra corrente também. Então, eu sei que ela não pode estar subindo e descendo ao mesmo tempo. Mas ou ela está subindo ou ela está descendo. Ou ela está num sentido ou ela está em outro. Ao mesmo tempo, ela não pode estar nos dois sentidos. O sentido que eu vou adotar aqui agora não vai importar para o que eu quero dizer a você, tá bom? Aí, o que é a ponte, Eduardo? A ponte é o fato de você se deparar com a situação e notar que, apesar do instrumento de medir estar conectado, estar ligado, ele não faz leitura nenhuma. Então, se você colocar aqui um galvanômetro e percebeu que ele não fez a leitura, colocou um amperímetro e percebeu que ele não fez a leitura, colocou um voltímetro e percebeu que a leitura do voltímetro é 0, o que você tem o direito de dizer? Que se a corrente no galvanômetro ela for nula, você terá o direito de dizer que essa diferença de potencial é 0. Porque você vai fazer isso. A diferença de potencial entre B e D é a resistência do que está entre B e D vezes a corrente que passa entre B e D. Então a resistência ali é a resistência do galvanômetro. A corrente também é a corrente que passa no galvanômetro. Só que você percebeu que o instrumento não está fazendo leitura nenhuma, por exemplo. Você está lá no laboratório, ligou o instrumento, esperava que ele fizesse alguma leitura no seu ponteiro e você notou que o ponteiro não se move, não sai nem do local. Apesar de estar tudo ligado corretamente. Ou seja, essa corrente elétrica, se ela não for verificada, a diferença de potencial, VB menos VD, o que eu estou fazendo agora? Estou abrindo isso aqui. Essa diferença de potencial, ela vai ser a resistência do galvanômetro vezes 0. Então, essa diferença de potencial dando 0, o que acontece? VB menos VD sendo 0, o potencial de B e de D são iguais. E se forem iguais, galera, dá para provar que esse produto dos resistores opostos é igual, que é o que eu vou fazer agora para você. Então vamos lá. Primeiro passo é ajeitar o valor das correntes elétricas, mas só depois que eu escrever as expressões. Calcula comigo aqui agora a diferença de potencial de A a B. Faz esse cálculo aqui comigo. VA menos VB vai ser quem? A resistência que está entre A e B vezes a corrente que passa de A a B. Ou seja, vai ser R1 vezes 1. Calcula para mim agora a diferença de potencial de A a D. VA menos VD. VA menos VD é igual a quem? R4 vezes I2. Calcula agora a diferença de potencial entre B e C. VB menos VC vai ser R2 vezes I3. Calcula agora a diferença de potencial agora de D a C, sempre no sentido da corrente, tá? Então, VD menos VC vai ser R3
vezes I4. Show! Quando você faz isso, dá para perceber algumas coisas aqui. Ó. O primeiro passo é o passo da corrente elétrica. Galera, a corrente 3, ela ainda é a corrente elétrica I1 porque o IG é igual a zero. Se você afirmou que a corrente elétrica no galvanômetro ela é nula, se você percebeu isso, é porque o I1 não chegou a se dividir no nó B. Então o I3 ainda é o próprio I1. Ou seja, eu vou chamar isso aqui de... colocar de cor diferente para ficar destacado mesmo. Então isso aqui ainda é a corrente elétrica I1. Mesma coisa acontecerá com I4. A corrente 4 eu tive que chamá-la assim porque IG somava-se a I2. Se IG não existe, galera, o I2 não chegou nem a se dividir. Esses dois resistores aqui estão em série. Ó. Ou seja, isso aqui ainda é a corrente elétrica I2. Então, a corrente elétrica I4 ainda é a corrente elétrica I2. A corrente elétrica I3, na verdade, ainda é a corrente elétrica I1. Do mesmo jeito, eu vou fazer aqui nos potenciais. Se os potenciais de B e D são iguais, onde tem D, galera, eu posso botar B. Ou vice-versa. Onde tem D, ó, eu posso botar B. Ou se eu quisesse, onde tinha B, eu poderia colocar D. Mas eu vou escolher por B de bola. Feito isso, você consegue notar que essa expressão é igual a essa. E assim, isso é igual a isso. Que isso é igual a isso. O que vai lhe dar o direito de dizer que isso é igual a isso. Ou seja, matematicamente, você consegue montar isso aqui. Ó. R1 vezes I1 é igual a quem? R4 vezes I2. Dá para dizer que ó, R2 vezes I1 é igual a R3 vezes I2. Vou passar uma reta para dividir uma expressão pela outra e poder fazer um pouquinho mais rápido. Quando eu divido, é só um artifício matemático, eu consigo cancelar I1 com I1 e I2 com I2. É melhor do que usar o método da substituição. Então, ó, você conclui que R1 sobre R4, aliás, R2, consegue ser igual a R4 sobre R3. Agora você vai fazer o produto dos meios pelos extremos. Quando você faz isso, você nota que R1 vezes R3 é, na verdade, igual a R2 vezes R4. Ou seja, que o produto dos resistores opostos saíram iguais. E eu só consegui provar isso porque eu afirmei algo ali em cima. Então, ó, R1 vezes R3, R1 vezes R3 é igual a R2 vezes R4. Show de bola? Só que o mais importante disso, você não tem o direito de sair por aí dizendo que em qualquer arranjo dessa figura, não é a figura que está ali dizendo isso, que isso vezes isso vai ser sempre igual a isso vezes isso. Não é assim. Para ter o direito de dizer que esse produto dos resistores opostos é igual, você tem que perceber que o instrumento colocado aqui no meio não fornece leitura. Se for um perímetro, não passa corrente. Se for um galvanômetro, não passa corrente. Se for um voltímetro, você vai ver o voltímetro ler zero, porque a diferença de potencial nos terminais será nula, porque um potencial é igual a outro. Então a ponte é o fato de, quando esse produto dos resistores opostos é igual, você tem o direito de dizer que essa diferença de potencial é nula ou que o instrumento não faz leitura nenhuma de corrente elétrica. Ou ao contrário, quando você nota que o instrumento não faz leitura de corrente e quando esses potenciais se tornam iguais, você pode afirmar que isso vezes isso é igual a isso vezes isso. Show de bola? Deixando essa ponte em equilíbrio.